Boa noite a todos. Vamos dar início a mais um webinário. E o tema de hoje será o lançamento de 2 livros da livraria UFV: Banana do Plantio à Colheita e Maracujá do Plantio à Colheita. Meu nome é Fernanda, sou estudante de agronomia pela Universidade Federal de Viçosa e também faço parte do grupo de estudos e pesquisas em fruticultura da UFV. O Japfruit é um grupo criado por estudantes e para estudantes, com o intuito de difundir a área da fruticultura em seus mais diversos temas. Realizamos normalmente palestras, dias de campo, minicursos, mas atualmente, devido à situação de pandemia, passamos a realizar eventos online para continuar difundindo esses conhecimentos a todos. E hoje, por ser um webinário especial, teremos o sorteio de 3 kits dos livros Maracujá do Plantio à Colheita e Banana do Plantio à Colheita, e um livro Agronomia, Profissão do Presente e Futuro, que serão realizados pelo post feito em nosso Instagram. E para completar, será feito um sorteio exclusivo para quem está assistindo à live, através do formulário que está na descrição desse vídeo, onde vocês preencherão o nome, o e-mail e o celular para concorrer. Para ficar por dentro de todos os eventos e novidades, sigam nossas redes sociais, que também estão na descrição do vídeo. E gostaria de que vocês escrevessem no chat de onde estão assistindo e qual instituição fazem parte. Lembrando que as dúvidas podem ser enviadas a qualquer momento e serão respondidas ao final da live. Agora, para dar continuidade ao nosso webinário, convido o professor Carlos Eduardo, que é engenheiro agrônomo, doutor em genética e melhoramento de plantas, professor da UFV e colaborador do Japfruit, para falar mais sobre esses lançamentos. É um prazer ter todos vocês aqui e tenham um ótimo evento. Olá a todos, boa noite, né? Nós estamos no final da tarde, já início da noite. É uma satisfação novamente vê-los aqui conosco em mais um lançamento de livros da coleção do Plantio à Colheita, onde hoje nós trazemos 2 culturas importantes no cenário brasileiro, a banana e o maracujazeiro. O livro Banana do Plantio à Colheita, ele é editado pelo professor Sérgio Donato, a doutora Maria Geralda e o professor Aloysio Borém, e editado pela editora da EPAMIG. Tá? E o livro Maracujá do Plantio à Colheita, editado por mim, pelo professor Cláudio Bruckner e professor Aloysio Borém, e publicado pela editora da UFV. São 2 livros técnicos que são, né, para abrangência aí no cenário dessas fruteiras em termos do seu manejo, variedades, pragas, doenças, a parte de colheita e pós-colheita, e destinado a técnicos, estudantes, pesquisadores que trabalham, né, com essas 2 culturas. Então, é uma satisfação trazer esses 2 livros neste lançamento a todos vocês, e gostaria, então, neste momento, de iniciarmos com o livro Banana, do Plantio à Colheita, convidando o professor Sérgio Donato, do IFE Baiano, e a doutora Maria Geralda, da EPAMIG. Olá, Sérgio. Olá, Maria Geralda. Boa noite. Boa noite, Carlos Eduardo. Boa noite a todos os estudantes aí que vão acompanhar essa live de lançamento desses livros. Estamos aqui à disposição para fazer uma apresentação do que é realmente esse livro, Banana do Plantio à Colheita, dentro dessa coleção aí que há muito tempo vem abrilhantando a UFV. Ok. Maria? Boa noite, professor Carlos. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui e vamos conversar na próxima 1 hora. Joia. Então, pode a apresentação, então, do livro? Ok, vou compartilhar aqui agora e começar a fala. Um minuto. Foi cancelado o compartilhamento do tela aqui. Ok, Sérgio. Só um minuto, estou tentando ela não está aparecendo. Estou fechando aqui. Porque aquela hora eu compartilhei, acabei mantendo ele na apresentação.
Já dá certo, é sempre assim. Sim. Sempre dá certo. Eu cancelei aqui o compartilhamento. Eu achei que estava para ficar parado. Tenta sair e entrar de novo, será? Assim. Eu fechei e abri novamente a tela inteira. Olha, está aparecendo. Vocês vão dizer se está a tela inteira aí agora? Está a tela inteira? Sim, Sérgio. Sim. Beleza? Então posso iniciar. Ok, fique à vontade. Ok, obrigado. Bom, pessoal, a gente foi convidado pelo professor Carlos Eduardo para falar sobre esse livro Banana do Plantio à Colheita. Esse livro foi editado por mim, Sérgio Donato, sou professor do Instituto Federal Baiano, campus Guanambi, pelo professor Luiz Borém, aí da UFV, e pela pesquisadora Maria Geralda Rodrigues, da EPAMIG Norte. Esse livro iniciou numa viagem que a gente fez a Israel, junto com o professor Borém, eu, a pesquisadora Maria Geralda, e lá ele falou, a gente podia fazer um livro sobre banana, na coleção está faltando esse tema ainda, o que vocês acham? E aí a gente começou, e esse livro nasceu, né, a partir desta conversa inicial e da experiência que a gente já tinha com a cultura, e partimos para convidar colegas de diferentes instituições do Brasil e do exterior, que trabalham com banana há bastante tempo, para que fizesse um livro com uma expertise realmente que o tema merece e dentro do padrão dessa coleção aí. A princípio, o livro iria sair pela editora UFV, mas no final, por uma questão de tempo, a gente trabalhou junto com a editora EPAMIG, e esse livro nasceu aí em janeiro de 2021. Ele foi impresso, nós fizemos um lançamento pela editora EPAMIG em março de 2021, e agora aqui a convite do Carlos Eduardo, a gente vai fazer essa apresentação. Então, como mostra aqui essa evolução, né, o tema da própria coleção, no caso específico, o tema banana do plantio à colheita, né, a gente tem aqui as diferentes fases do plantio, do crescimento da cultura, a formação e desenvolvimento de frutos e a posterior colheita e chegada dos frutos na casa de embalagem para depois serem comercializados. Bom, esse livro, como falei, é da editora EPAMIG. Quando do lançamento em 2021, ele foi comercializado inicialmente pelos autores e, a partir do lançamento, pela livraria UFV. E a edição de 3 pessoas, autores, né, editores, no caso, mais 2 autores de instituições diferentes, UFV, EPAMIG e IF Baiano, e a impressão foi pela Gráfica Suprema. Bom, mas para fazer um livro sobre banana, como qualquer cultura, é lógico que essa cultura tem que ter uma importância no cenário nacional, no cenário mundial, né? E a gente mostra aqui que a banana é a fruta mais produzida, mais consumida no mundo, alguma coisa em torno de 115 milhões de toneladas, numa área plantada ou colhida aí de 5.728.000 hectares, com a produtividade média no mundo em torno de 20 toneladas por hectare. A distribuição percentual da produção de banana entre os continentes coloca aí a Ásia hoje como o principal produtor, com 54%, depois o continente americano, seguido pela África, e com uma participação bem menor aí a Oceania e alguns países europeus. Em cada continente desse, predomina determinados cultivares de bananeira, ou bananeira, a gente vai falar aqui bananas e plátanos, né? Plátanos são bananas de cozinhar e de fritar, banana da terra, e banana seria os frutos para consumo de sobremesa, banana prata, banana nanica, banana maçã, e outros grupos varietais. Quando a gente vai analisar a produção por país, o país com maior produção hoje é a Índia, seguido da China, Indonésia, quer dizer, todos 3 na Ásia, por isso essa maior representação, e seguido do Brasil e o Equador. Esses são os países com maior
produção. E isso aí, o Brasil fica nessa posição de quarta, a gente está considerando só a produção de banana, né, sem contabilizar a produção de bananas de fritar e cozinhar, que são os plátanos. Bom, mas qual é a importância da banana, do ponto de vista assim, qual o tamanho do negócio agrícola banana no Brasil? Porque você ouve falar muito de commodities, a importância do Brasil na produção de grãos, de soja, de milho, ou de algodão, né, que entra nesse bolo aí, café, etc. E qual é a posição do negócio banana? A banana normalmente ocupa o 7º lugar no valor da produção, valor bruto da produção agropecuária brasileira. Em alguns anos, por motivos climáticos, o preço eleva bastante, e aí deixa de assumir aquela conotação de preço de banana, né, que é sempre uma conotação negativa que se faz, mas o preço eleva bastante, ou então pode ser porque a produção elevou bastante, mas na maioria dos casos é o preço pela falta, pela baixa oferta, e a banana assume o 5º lugar, como aconteceu aí nos anos 1995, no ano de 2016. Nesses 2 anos, exclusivamente, a banana assumiu aí o 5º lugar no ranking do valor bruto da produção agropecuária brasileira. Então, a gente está falando para situar aí tanto a importância da cultura no mundo, quanto no Brasil. E, dando continuidade a isso, no Brasil, a distribuição por região brasileira, em termos de percentual de produção, você tem aí a região Nordeste e Sudeste, as duas praticamente com a produção equilibrada, representando cerca de 34% da produção de banana do país, depois seguido pela região Sul e pela região Norte. Quanto à produção por estado, quando a gente vai discriminar, você tem o estado de São Paulo, seguido da Bahia, Minas Gerais, Santa Catarina e Pernambuco como os 5 maiores produtores. A gente colocou uma lista aí dos 10 maiores produtores, mas a gente precisa lembrar que banana é produzida no país em todos os estados da federação. Lógico que esses que a gente está mostrando aí, os 10 maiores produtores, concentram, né, área plantada, quantidade produzida e também rendimento por hectare. Se você vê aí a diferença entre rendimentos, alguns estados como Santa Catarina e São Paulo com maior produtividade, e isso tem a ver com o tipo de cultivar que predomina na região ou no estado, ou na mesorregião daquele estado em específico. Então, nós temos abaixo aqui os tipos ou subgrupos, mas vamos colocar aqui como tipo de fruto, predominantes em determinadas regiões do Brasil. Prata, nanica, terra e maçã, nessa ordem, seria uma ordem de decréscimo da participação percentual na produção de banana do país como um todo. Mas a gente tem uma maior concentração de banana prata nas regiões Norte e Nordeste, e aí no Norte seguido por plátanos ou banana tipo terra, no Nordeste seguido por nanica ou Cavendish, e depois por plátano, no Sudeste uma maior produção de prata seguido já bem de perto pelas bananas tipo d'água, nanica ou Cavendish, que são bananas de maior potencial produtivo, por isso confere aqueles estados ali do Sul e do Sudeste, específico São Paulo e Santa Catarina, uma produtividade média maior, de mais de 20 toneladas por hectare. E aqui no Sul, essa predominância é maior das cultivares tipo Cavendish, nanica ou d'água, seguido pela prata. Então, aí há uma inversão. E no Centro-Oeste há um maior equilíbrio, embora a predominância seja de cultivares tipo maçã. Mas é uma região com uma menor contribuição percentual para a produção brasileira, a região mais voltada à produção de grãos, é lógico. Todos sabem disso, ela mantém ali uma participação percentual em torno de 4,7%. Então, essa distribuição de cultivar por região é muito mais por costume de consumo do que por questão de adaptação ambiental. Muitas das vezes, por exemplo, as variedades tipo nanica são menos tolerantes ao frio, mais tolerantes ao calor e predominam no sul, enquanto as pratas são mais tolerantes ao frio e menos ao calor e predominam aí do norte de Minas para cima. Então, a escolha, ou o que tem acontecido em termos de predominância de cultivar por região, é muito mais por uma questão de costume de consumo. É isso que a gente tem visto aí. Bom, aí a gente coloca aqui também essa questão da produção de banana por mesorregiões. Como eu falei, tem produção de banana em todos os estados da federação, mas dentro dos estados, algumas regiões se destacam. A gente colocou algumas aí,
com destaque para 5 com maior produção, 5 mesorregiões brasileiras com maior produção, em diferentes regiões, né, grandes regiões fisiográficas. O litoral sul de São Paulo aqui, que é a região do Vale do Ribeira, o norte de Minas aí, que vai desde Pirapora, Janaúba, Jaíba e outros tantos municípios, seguido pelo litoral norte de Santa Catarina, depois pela região sul da Bahia e, por último, pela região central do Espírito Santo. Veja que em cada ambiente, seja estado da federação, região fisiográfica como um todo ou mesorregião, você tem variação em clima, variação no tipo de cultivar plantado, variação no nível tecnológico. E esse livro, Banana do Plantio à Colheita, ele traz essa abordagem bem detalhada, vamos dizer assim. Quando a gente está falando de fisiologia, a gente está falando de problemas mais comuns em regiões semiáridas, problemas mais comuns em região subtropical, que aí envolve particularmente essas mesorregiões do litoral sul, São Paulo e litoral norte de Santa Catarina. Então, há uma variabilidade muito grande em termos de nível tecnológico, condições sítio específicas, solo e clima, cultivar plantada, e de homem agricultor que coordena esses plantios nessas diferentes mesorregiões brasileiras, né? Bom, diante dessa importância, né, da importância da cultura da banana, da cultura da bananeira para o país e para o mundo, não poderia, é lógico, ficar de fora um livro objetivo, como é o livro dessas coleções do Plantio à Colheita, mas, ao mesmo tempo, que apresenta uma baseadas em pesquisas, baseadas em observações dos autores, cada um na sua determinada expertise, ou instituições diferentes, que englobam estados, regiões, países também diferentes, norte, sul, nordeste, sudeste, e também que atuam fora do país, que são originários, inclusive, de outros países aqui da América Latina, pela importância que tem a bananicultura latino-americana de exportação, mais baseada nas variedades tipo Cavendish, que são as nanicas, bananas da. Bom, então esse livro tem o padrão da coleção. Normalmente se aborda aí aspectos socioeconômicos da cultura, dados estatísticos de produção, como a gente acabou de apresentar, produção percentual dentro da produção mundial, produção por estado, por região, por mesorregião, botânica e morfologia, que vai fazer um detalhamento dessa planta para você conhecer as suas partes, né, e a sua classificação botânica, família, espécie, gênero, etc. Os aspectos de ecofisiologia, e aí nesse capítulo há uma relação com essa questão de problemas em determinados ambientes, típicos de cultivo no Brasil e as soluções para esses problemas, solo, nutrição e adubação, as diferentes cultivares, propagação e implantação com tipo de muda, manejo de doenças, manejo de pragas, manejo de irrigação e fertirrigação, manejo cultural, o cultivo orgânico, um capítulo à parte bastante especial, e a parte final de colheita e pós-colheita, como não poderia deixar de ser. Bom, então, essa figura aqui, na realidade, ela mostra essa interação de todos os capítulos. Quer dizer, o que é o livro Banana do Plantio à Colheita? Esse livro traz uma abordagem sobre os aspectos socioeconômicos, variação de preço, dados estatísticos de produção nacional, mundial, estadual, a parte de botânica e morfologia que é descrita a planta, todas as suas partes, de raiz, rizoma, seu local, folhas, pecíolo, inflorescência, as partes do cacho, e como que é formado cada parte, a parte fisiológica, que é a interação solo, planta, clima, né, solo, bandeira, atmosfera, né? O que está se passando sobre o cultivo de bananeira aqui na atmosfera e sobre o cultivo de bananeira aqui no solo, cultivares, quais são as cultivares mais plantadas, a descrição delas, inclusive traz aí bastante, traz uma novidade importante, que é a descrição desses clones, que hoje é muito plantado no país, mas não tinha publicação que abordava ainda os clones de
dessas variedades prata, como a pratanã e suas variações, tipo de muda utilizado na implantação, seja de rizoma, seja de cultura do tecido, configuração de plantio, definição de espaçamento, sistemas de irrigação, manejo de irrigação e fertirrigação, sistemas de cultivo, aí envolvendo o caso do cultivo orgânico, a descrição do ciclo, acúmulo de matéria seca, o que ocorre ao longo do ciclo em termos de crescimento e desenvolvimento da bananeira, o manejo de plantas espontâneas, com um manejo predominando a recomendação para diminuição do uso de herbicidas, devido aos efeitos deletérios que esses herbicidas podem causar. Existem herbicidas registrados, mas a gente está trabalhando numa linha aí mais de diminuição do uso de herbicida. Trata aqui nos capítulos de manejo de praga, de problemas dos diferentes insetos e ácaros, com ênfase maior na broca da bananeira. Problemas de patógenos, como fusário, cigatocas, doenças que causam seus danos fisiológicos, de redução da área fotossintética, de redução da capacidade de absorção de água e nutrientes. E a parte de tratos pré-colheita e colheita, transporte do cacho dentro da lavoura até a casa de embalagem, até o pack house, despenca, elaboração de buquês, embalagens, diferentes tipos de embalagem e considerações sobre rastreabilidade. E esse livro tem, então, participação de autores da EPAGRE, da EPAMIG, da UFV, do Instituto Federal Baiano, da Embrapa, envolvendo a Embrapa Agroindústria Local, Embrapa Mandioca e Fruticultura principalmente, e Embrapa Rondônia, da Unimontes, consultor privado aqui da Frutifico, da Universidade Nacional de Colômbia e do CIAT, da Biovest International, a associação com o Centro Internacional da Agricultura Tropical, sediado na Colômbia. Bom, falando rapidamente de cada capítulo, nós temos aí no capítulo 1, que trata dos dados estatísticos de produção nacional, mundial e por estado e mesorregião, a autoria principal do pesquisador aposentado da Embrapa Mandioca e Fruticultura, doutor em fitopatologia, o doutor Zilton José Marciano Cordeiro, o pesquisador da Embrapa Mandioca e Fruticultura, José da Silva Souza, que é mestre em economia rural, com a colaboração da colega Maria Geralda, que está aqui conosco, pesquisadora da EPAMIG, doutora em produção vegetal. Então, nesse capítulo, aborda aqueles dados que fizemos a apresentação aqui, naqueles primeiros slides. No capítulo 2, que tem a autoria principal do professor Dr. Daniel Gerardo Caio Salinas, que é um fisiologista, inclusive fez fisiologia vegetal, mestrado aqui na UFV, e doutorado na Universidade Nacional da Colômbia, do qual ele é professor. Então, ele é o autor principal, líder do capítulo, que tem uma experiência muito grande, internacional, e a gente tem uma colaboração com ele nesse capítulo, que descreve a bananeira em suas diversas partes morfológicas e a sua classificação botânica. No capítulo 3, aspectos da ecofisiologia, fenologia e produção, a gente está aí como primeiro autor. Junto conosco, nós temos aí 2 egressos da nossa instituição também da Unimontes, o Cleiton e o Varley, os já recém-doutores, o Márcio Sônego, que é doutor em fisiologia de cultivos, PhD em fisiologia de cultivos, é pesquisador da EPAGRE, colaborou conosco com a sua expertise, com os conhecimentos da região sul, assim como o Luiz Alberto Lichtenberg, que está aqui, mestre em fitotecnia, um pesquisador de longa vivência com banana no país, hoje aposentado da EPAGRE, e mais os colegas da nossa instituição aqui do IF Baiano Campus Guarabi, Pedro Ricardo e o Alessandro Arantes, são doutores em agronomia e produção vegetal. O Alessandro aí fez doutorado em Viçosa, assim como eu, e o colega Marcelo Rocha dos Santos, que é doutor em engenharia agrícola aí pela Universidade Federal de Viçosa também. Então, esse capítulo tem uma abordagem de fisiologia relacionando com o ambiente predominante de cultivo mais ao sul e mais no semiárido brasileiro, quais são os seus problemas, quais as soluções, qual a relação que isso
que esses ambientes, quando os estresses mais comuns nesses ambientes, por exemplo, temperatura alta no semiárido, enchente no Vale do Ribeira, frio, geada em Santa Catarina, ou mesmo no Vale do Ribeira, como que isso afeta a produção, como que se afeta a oferta de banana e afeta o preço como consequência disso tudo. Então, aí sai daquela coisa só de descrever que o efeito, a temperatura ótima para a banana é tanto, a quantidade de água é X, não. Faz uma relação mais das condições sítio-específicas em determinadas regiões produtoras bastante representativas no país, em termos de produção de banana. Essa é a lógica, a temática desse capítulo. No capítulo 4, Solo, Adubação e Nutrição, de autoria do Dr. José Tadeu Alves da Silva. Eu queria só fazer uma observação no capítulo anterior, porque como você é o primeiro autor, você não vai chegar muita brasa na sua sardinha. Mas só lembrar que esse livro é o que a gente tem de mais completo e atualizado com relação a essa abordagem, uma abordagem técnica e uma abordagem muito prática, que o Sérgio, com a equipe dele, é a turma que mais tem estudado isso no Brasil ultimamente, né? Com parceiros, obviamente, parceiros muito importantes, mas eles que têm puxado essa linha de trabalho no Brasil, e a gente não tem um similar aí por enquanto, né? Só dar uma chegadinha de terra, porque você não ia fazer isso no seu próprio capítulo. Bom, no capítulo 4, Solo, Adubação e Nutrição, José Tadeu Alves da Silva, pesquisador da EPAMIG Norte, hoje sediado em Montes Claros, também egresso aí de Viçosa na graduação e mestrado, né? Fez doutorado em Lavras. E ele trata aí da recomendação de adubação, da interpretação do estado nutricional por faixa de suficiência e também pelo GRIS nesse capítulo, e de fontes de fertilizantes de uma forma geral. Então, é bem apresentado o capítulo dele, já uma evolução de trabalhos anteriores que ele vem publicando, aí, seja em periódicos, seja no Fórum Pecuário, ou em algum livro de banana também. Então, um capítulo bastante abrangente aí, do ponto de vista de recomendação de adubação e avaliação do estado nutricional da bananeira. No capítulo Cultivares, que é liderado aí pelo Luiz Alberto Lichtenberg, aposentado da EPAGRE, mestre em fitotecnia, tem a participação do Dr. Edson Perito Amorim, que é doutor em genética e melhoramento de plantas, e hoje é o coordenador do Programa Nacional de Melhoramento da Bananeira, Programa Brasileiro de Melhoramento da Bananeira, que é coordenado pela Embrapa Mandioca e Fruticultura, ele é o coordenador, participação minha e também de Maria Geralda, e aí é uma descrição de todas as cultivares mais utilizadas no país. O Brasil não planta apenas uma cultivar. Quando você vai pegar países da América Latina, exportadores de banana, você vai ver que boa parte deles concentram a produção em cultivares tipo Cavendish, que são as bananas de exportação, mas também tem uma participação importante com plantas. No Brasil, planta-se diversas variedades. Nesse capítulo, tem uma descrição de todas elas, e uma descrição que não tinha em publicações anteriores, publicações tipo livro, desses clones, por exemplo, Prata Gurutuba, Prata Catarina, Prata Rio. Então, há aí uma inovação nesse capítulo com relação à necessidade de se ter isso descrito. Capítulo de propagação e plantação, que vai tratar aí de preparo de solo convencional, ou mínimo, plantas de cobertura, mudas, propagação por muda de cultura de tecido, por muda de rizoma, que é liderado por Maria Geralda e com a minha participação. Esse é o 6. O capítulo 7, Manejo de Doença, que é liderado pelo Miguel Dita, que foi pesquisador da Embrapa Mandioca e Fruticultura, também fez doutorado em Viçosa, mas tem formação de agronomia e mestrado em Cuba, é um cubano. Ele está sediado hoje na Colômbia, num convênio Bioverse International CIAT, e ele lidera o capítulo. O capítulo começa uma descrição pelo dano fisiológico que as doenças causam às plantas, por exemplo, doenças que diminuem a capacidade fotossintética quando se toca, doenças que diminuem a absorção de água e nutrientes, como fusário. E depois, é lógico, há uma classificação aí dentro de cada parte de dano, doenças que atacam os frutos,
vem a questão de classificação por patógeno, vírus, fungos, bactérias, nematóides. Miguel é fitopatologista aí pela UFV, doutorado. Também com o Miguel está o Fernando Haddad, pesquisador da Embrapa Mandioca e Fruticultura, também egresso de Viçosa, fitopatologista. Leandro de Souza Rocha, fitopatologista, analista da Embrapa Mandioca e Fruticultura. Então, profissionais com bastante expertise nessa área, com uma vivência grande hoje, num problema fitossanitário sério para a bananicultura, que é o fusário raça tropical 4, já até está mudando a classificação agora em termos de nome, já mudou. Mas o Miguel está lá fora, na Colômbia, que é uma região afetada por esse patógeno, que ainda não está no Brasil, é uma doença quarentenária para o Brasil, e os demais colegas, né, têm vivência por viagem nessas regiões afetadas por esse fusário tropical raça 4, que é hoje a grande preocupação da bananicultura mundial. No capítulo 8, liderado pela Marilene Fancelli, entomologista, doutora da Embrapa Mandioca e Fruticultura, o Antônio Lindenberg Martins, da Embrapa Agroindústria Tropical, doutor em Ciências Agronômicas, na Escola de Montpellier, o Antônio Cláudio Ferreira Costa, doutor em Entomologia da EPAMIG Norte, e o José Nilton Medeiros, doutor em Entomologia da Embrapa Rondônia. Então, eles tratam dos principais problemas causados por insetos e ácaros, desde insetos principais, como a broca do rizoma, que vai causar maiores danos à planta, e a praga-chave, passando pelos insetos que atacam inflorescência, pseudocaule e frutos. Então, é uma descrição bem detalhada aí. Na sequência, nós temos o capítulo 9, Manejo de Irrigação e Fertirrigação, liderado pelo colega aí, o Dr. Eugênio Coelho, da Embrapa Mandioca e Fruticultura, que é PhD em Engenharia de Irrigação, nativo de Viçosa, formação de graduação e mestrado aí, mas é engenheiro agrícola. Marcelo Rocha, do IFE Baiano, e com a minha participação, em que é uma abordagem aí dos métodos do sistema de irrigação, desde suco até pivô, gotejamento, microaspersão, manejo de irrigação, alguma coisa sobre manejo de irrigação com déficit hídrico, e a parte de fertirrigação, que está dentro desse capítulo. Na sequência, temos o capítulo de manejo cultural, que é a participação minha, Maria Geralda e o Lichtenberg, que trata de todos os tratos culturais convencionais na bananicultura, desbaste, desfolha, mas passa por tratos como proteção solar, e a questão de uso de regulador de crescimento. Então, tem uma abordagem bastante completa, os tratos pré-colheita, ensacamento, despistilagem, tutoramento, então, uma abordagem completa, e a parte de manejo de plantas daninhas e danos por herbicida está lá no capítulo referente à propagação e plantação, que é o capítulo 6. Né? Está deslocado desse daí. Cultivo orgânico, a doutora Ana Lúcia Borges, da Embrapa Mandioca e Fruticultura, doutora em solos e nutrição de plantas, com grande experiência em sistema de baixo impacto, particularmente em cultivo orgânico de bananeira. Ela também é egressa de Viçosa na graduação e no mestrado, doutorado na Exalc. Muito tempo de serviço na parte de solos e nutrição de plantas. E aí agora a colaboração no capítulo de cultivo orgânico, abordando adubação orgânica, uso de plantas de cobertura, adubação verde, variedades resistentes para uso em sistemas orgânicos e um maior detalhamento que vocês têm que consultar o livro Banana do Plantio e Colheita para ver isso mais bem detalhado. Por fim, o capítulo de colheita e pós-colheita, que é liderado pelo professor Vitor Martins Maia, da Unimontes, que é egresso de Viçosa, aí, graduação, mestrado, doutorado, foi orientado pelo professor Salomão, Francisco Hermelindo Rodrigues, que é mestre em produção vegetal pela Unimontes, mas tem graduação na Escola de Agricultura do Trópico Úmido, na Costa Rica, um consultor de muita expressão nacional. Ariane Castricini, doutora em fitotecnia, com ênfase em fisiologia pós-colheita, da EPAMIG Norte. A Gisele, que fez doutorado em Viçosa, aí, da Unimontes, em fisiologia vegetal, mais com concentração na parte de fisiologia pós-colheita. E o Edson Mizobuts, que também fez doutorado em fitopatologia na UFV, que é professor da Unimontes. Aí trata-se da colheita, do transporte interno dentro do bananal até a casa de embalagem,
do processamento na casa de embalagem, digo, despenca, elaboração de buquês e uma parte sobre rastreabilidade. Então, aí, também com a parceria de consultor da iniciativa privada. Bom, por fim, para fechar o tempo que nos cabia aqui, a gente deixa aí uma mensagem que nesse livro realmente há uma abordagem tanto científica quanto técnica, com objetividade, com informações mais práticas para uso pelo produtor, mas que cabe muito bem a consulta para pesquisadores, para estudantes de pós-graduação. Ele sintetiza a vivência, anos de estudo e pesquisa de diferentes autores de instituições nacionais e do exterior, cada um com um tipo de experiência e expertise nas suas áreas específicas de atuação e regiões do país diferentes. Como eu falei, tem autor que atua na Embrapa Rondônia, atua no Ceará na indústria tropical, atua no DASALM, que é o Centro Nacional de Mandioca Vitivinícola Tropical, aqui na Bahia, no norte de Minas, onde tem a grande concentração, a segunda maior mesorregião de produção de branco do país, Santa Catarina. Então, é um livro que tem vivência de autores diferentes, que estão trabalhando em regiões com climas diferentes e que traz uma abordagem tanto científica quanto prática para que seja utilizado pelo agricultor e pelo estudante de graduação, de nível médio, de pós-graduação. E é um livro que teve bastante aceitação entre consultores e produtores, e eu agradeço aqui, Carlos Eduardo, o convite que foi feito para que a gente falasse sobre esse livro aqui. Eu e a Maria Geraldo estamos à disposição aí para continuar o bate-papo. Eu vou parar aqui, que o meu tempo já esgotou. Ok, Sérgio, muito obrigado. Maria também, obrigado. Nós vamos passar a próxima apresentação e no final a gente abre uma sessão para as pessoas que estão nos assistindo fazer perguntas, então, aos apresentadores, né, a respeito do livro e tudo, tá ok? Beleza, foram 31 minutos aí, consegui. Tá mais tranquilo, sem problema. Então, gostaria de convidar o professor Cláudio Bruckner. Boa noite a todos. Olá, Cláudio, tudo bem? Tudo bem? Sim? Tudo jóia. E a gente gostaria, então, de o professor Cláudio apresentar o livro Maracujá, do Plantio à Colheita. Tá dando para me ver aí? Você está aparecendo. Ainda apresentação não, vamos aguardar. Sem pressa. Tá aqui o PowerPoint embaixo. Tá vendo o livro aí, Carlos? Ainda não apareceu. Felipe, por favor, se você... Deixa eu ver aqui que eu tô precisando de assessoria. Sem problema. Professor Cláudio, você pode clicar no botão aí de compartilhar aí embaixo. Tem aí compartilhar a tela. É bem parecido com o Google Meet. Compartilhar. Aí você pode compartilhar, isso. A tela. Compartilhar a tela. Isso. Aí você pode compartilhar em tela cheia e apresentar o PowerPoint.
Tá dando aí? Vocês Ainda estão não, vendo professor? Não. Deu para apertar no botão de compartilhar aqui embaixo? Deu. Ele tá falando para apertar no botão de compartilhar. Tem que compartilhar, aí compartilhar a tela. Isso. Aí, se quiser, a tela, vai aparecer a tela toda. Depois que apertar em compartilhar a tela, vai abrir uma janela e essa janela vai te dar a opção de compartilhar em tela cheia. Aí é só clicar. Aí, Isso, sim. agora sim. Aparecendo. Aí Agora agora pode é só colocar clicar o no PowerPoint. Isso. No PowerPoint. Dá para ver? Ok. Pode pôr em tela cheia, maximizar professor. aí. Você está vendo o PowerPoint? Sim, estou vendo. Pode Tá. maximizar. Então tá. Ok. Então tá bom. Então a gente vai falar sobre o livro aí de Maracujá, do plantio à colheita. Então esse livro ele é editado pelo professor Carlos Eduardo Magalhães dos Santos, que está coordenando esse lançamento hoje, por mim e pelo professor Aloysio, que é um grande incentivador dessa série do plantio à colheita, né? Então esse livro ele aborda também vários aspectos da cultura, desde seus aspectos mais científicos da espécie, tudo até o plantio, colheita e etc. O ciclo todo. São 11 capítulos reunidos aí. O primeiro é sobre a cultura, o segundo fala sobre ecofisiologia, botânica, exigências edafoclimáticas. O 3 é produção de mudas, preparo do solo e plantio. 4, adubação. 5, cultivares. 6, tratos culturais. 7, manejo de pragas. 8, manejo de doenças. 9, manejo de irrigação. 10, manejo de plantas daninhas. E 11º, colheita e pós-colheita. Então, o primeiro capítulo, que fala sobre a cultura, ele tem como autores o professor Carlos Eduardo Magalhães dos Santos, eu e a doutora Luciana Domiciano Silva Rosada. Então, esses autores são da Universidade Federal de Viçosa. Ele aborda, então, a composição do fruto, né, histórico da cultura, aspectos da produção no Brasil, tá? Todos esses aspectos. No capítulo 2, tem exigências, tem a parte de botânica. Deixa eu ver se... Ecofisiologia, botânica, exigências edafoclimáticas. Tem os autores Vander Mendonça, Gustavo Alves Pereira, Rosiano Medeiros da Silva. São pesquisadores da UFERSA, Universidade Federal Rural do Semiárido. E aborda principalmente ecofisiologia e botânica e exigências edafoclimáticas como temperatura, fotoperíodo, estresse hídrico, então os aspectos relacionados a esses temas, né? O capítulo 3 pega a produção de mudas, preparo de solo e plantio. Tem autores aqui William Krause, Paulo Ricardo Jung dos Santos, Moisés Ambrósio, Leonardo Grillo Neves, Milson Evaldo Serafim. São pesquisadores da UNEMAT, Universidade do Estado do Mato Grosso, e também do Instituto Federal do Mato Grosso. E aborda desde produção de mudas, né, nos vários tipos, com mudas por semente, estaquia, enxertia, recipientes, substrato, tipos de viveiro também, e o próprio plantio, como escolha, preparo do solo, covas, espaçamento, e todos os aspectos relacionados, então. O capítulo 4, ele trata da adubação. Ele foi escrito por Ítalo Herbert Lucena Cavalcante, Renato de Melo Prado, Augusto Miguel Nascimento Lima, Lorival Ferreira Cavalcante.
são técnicos da Univasf, Universidade Federal do Vale do São Francisco, da Unesp, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, e da Universidade Federal da Paraíba. Ele aborda tópicos de amostragem de solo, acidez e correção de solo, interpretação de análise de solo, adubação, sintomas de deficiências minerais. O capítulo 5, ele é escrito por Alexandre Pio Viana, Eilen Azevedo Santos, Daniel Lima Rodrigues, são pesquisadores então da UENF, Universidade Estadual Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, e aborda as técnicas de melhoramento mais importantes do melhoramento maracujazeiro e também uma descrição das principais cultivares atuais. O capítulo 6 trata dos tratos culturais. Ele foi elaborado por José Darlan Ramos, Verônica Andrade dos Santos, Márcio Ribeiro do Valles, da UFLA, né, Universidade Federal de Lavras, e aborda os sistemas de condução, polinização, podas e desbrota, cultivo consorciado, então vários aspectos dos tratos culturais, das práticas culturais da cultura. O 7º é manejo de pragas, tem como autores Marcelo Coutinho Picanso, Paulo A. Santana Júnior, Rodrigo Ramos, Gerson Silva, Vitor Araújo, Tamires Araújo, são pesquisadores da UFV, Universidade Federal de Viçosa, e também da UENF, Universidade Estadual Norte Fluminense, Darcy Ribeiro. Aborda principalmente a identificação das pragas, bioecologia das pragas, fatores que influenciam o ataque de pragas, manejo integrado e os vários aspectos aí de controle, né, das técnicas de controle adotadas. O capítulo 8, manejo de doenças, foi escrito por Ivan Hermann Fischer, Jorge Alberto Marques Rezende, são pesquisadores da APTA, Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, e também da USP-Exalc, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, de Piracicaba. Aborda as principais doenças, sintomas e medidas de controle de doenças. No capítulo 9, a gente tem manejo de irrigação, escrito pelos pesquisadores aí Lorival Ferreira Cavalcante, Hans Raj Gay, Ítalo Herbert Lucena Cavalcante, Jarison Cavalcante Nunes. São pesquisadores da Universidade Federal da Paraíba, e da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Ele aborda necessidades hídricas, manejo da água e métodos de irrigação, irrigação com água sem restrição por sais e irrigação com água salina, que são problemas, são distintos esses problemas com irrigação, quando a gente está falando de região semiárida ou região que não tem restrição hídrica. O manejo de plantas daninhas tem como autores Francisco Cláudio Lopes de Freitas, Matheus Ferreira França Teixeiras, Hugo de Oliveira Leite, Lino Roberto Ferreira, são todos pesquisadores da UFV, da Universidade Federal de Viçosa. Aborda a interferência das plantas daninhas na cultura, métodos de controle de plantas daninhas e o manejo integrado de plantas daninhas. O 11º capítulo, de colheita e pós-colheita, tem como autores José Carlos Moraes Rufini, Verônica Andrade dos Santos, Maiara Neves Santos Guedes, da Universidade Federal de São João del Rei e também da Universidade Federal de Lavras. Esse capítulo aborda principalmente fisiologia dos frutos e suas características, os aspectos da colheita, da pós-colheita, classificação e armazenamento também. Tá? E a gente agradece aos autores, à editora UFV, também ao pessoal da gráfica da UFV, que sempre trabalha na impressão desse material, né? Um livro ele tem um longo caminho até sair, né? Começa com
com os autores fazendo sua parte, passa pela revisão na UFV, por parte da editora e, por fim, vai para a gráfica até que sai o livro. Às vezes isso leva um certo tempo. E é isso que eu tinha que apresentar, estou à disposição para comentários, se for pertinente. Assim como o professor Cláudio apresentou, é importante destacar, né, que nós convidamos os mais renomados pesquisadores na cultura do maracujazeiro em todo o Brasil, né? Então vocês viram que nós temos uma mescla aí de instituições, passando por instituições do centro-oeste, sudeste, norte e nordeste do país, tá? Então nós buscamos pessoas que têm conhecimento, assim como o Sérgio demonstrou na parte de banana, a respeito da cultura do maracujazeiro. Então, vamos iniciar a sessão de perguntas, né? Gostaria que todos que tivessem perguntas já fizessem elas no chat. Eu gostaria de convidar a participar aqui conosco o Sérgio e a Maria Geralda, e eu vou fazendo, então, um direcionamento de perguntas aos autores, né, no caso. Por enquanto, nós não temos algumas perguntas ainda no chat. Primeiro, a Fernanda, ela comenta: excelente obras. Professores, qual foi o tempo necessário desde a iniciativa da criação do livro até a publicação? Posso falar primeiro? Sim, pode, fica à vontade, Sérgio. Professor Cláudio, tudo bom com o senhor? Tudo bem, né? No caso nosso aí, né, da concepção da ideia ali, nós começamos essa conversa em março de 2018, né, mas é lógico que todos nós, né, todos os autores aí vêm com seus trabalhos aí com banana de muito tempo, já tem essa coisa já bastante construída, mas esse livro específico, ele levou 2 anos e meio, né, até ficar impresso. Da hora que partiu o convite para os autores, devolução para o editor, para os editores, e revisão, no caso, como ele estava tramitando na editora FV e foi aprovado na editora FV, ele teve uma primeira revisão dos pareceristas da editora UFV, depois revisão de português, depois volta para a IPAMIG, outro tipo de revisão técnica, né? A gente só desistiu da UFV porque a UFV estava com uma fila muito grande aí, demoraria, a previsão que foi nos dada foi de 4 anos, e dentro da dinâmica atual não fazia sentido, né? 4 anos, muita coisa passa a ser obsoleta, ainda mais diante dessa tal agricultura 4.0, 5.0, que você está colocando de forma na cabeça dos outros aí, para pirar o cérebro de todo mundo, né? Como se aquilo fosse uma verdade absoluta, mas de todo jeito há conceitos aí que mudam. Não conceitos sobre a planta, né, mas a questão das práticas culturais, a evolução. Então, acho que o livro nosso teria que sair agora, não dava para esperar essa fila. Mas o nosso levou 2 anos da concepção até a impressão. 2 anos e meio, né? Quase 3 anos, que saiu em janeiro. 3 anos seria, 2 anos e 8 meses, seria em março de 2021. O livro, qualquer livro, ele nasce primeiro pela ideia, né? Você tem a ideia do que poderia ser feito, da oportunidade, e daí você reúne as pessoas que trabalham com isso e identifica as pessoas, aí cada um vai escrevendo uma parte, né? Aí começa já que alguns estão com o tempo mais dedicado a isso, outros têm várias coisas para fazer, então algum atrasa mais, outro atrasa menos, e vai atrasando. E aí, quando chega, ele fica tudo pronto, ele é submetido então à editora, no caso foi a editora UFV, aí passa por pareceristas. Primeiro alguém dá um parecer sobre o livro, se ele tem um lugar no mercado, se tem viabilidade, além da viabilidade técnica, se tem viabilidade
financeira, de vendas também, porque para a editora é importante. Aí depois que vai passar dessa fase, que ele vai propriamente para a revisão técnica, que vai para especialistas da área e que vão ler, daí apresentam sugestões. Aí isso volta para os editores, que por sua vez volta para os autores, para fazer eventuais correções. E depois tem a fila da editora também, como o próprio Donato falou aí, que às vezes em alguns momentos a editora não tem a agilidade que a gente gostaria, né? Porque tem muitos livros, muito trabalho, e tivemos essa normalidade que ainda estamos vivendo atualmente, né? Mas pelo menos a editora não parou, as coisas continuaram acontecendo, mas para precisar o tempo, isso varia muito com o livro, né? Mas 2 a 3 anos, mais ou menos, mesmo que leva. Não sai com menos que isso, não, é muito difícil. Sendo muito rápido, isso aí. Próximo pergunta, por favor, pode ir. A pergunta do Ednei. Professor Sérgio, qual fator abiótico mais interfere na produtividade de banana no semiárido? Falta de água salina, vento, temperatura ou outro? Bom, no semiárido, como a condição para trabalho já é com irrigação, né? Então a gente entende que as temperaturas extremas, em alguma parte do ano, elas são mais limitantes à produtividade. Porque, em teoria, nós estamos com o problema água resolvido. É lógico que há momentos que você, em determinados perímetros públicos do semiárido, vários deles já colapsaram por falta d'água. Aí o estresse hídrico passa a ser o mais importante, a falta de água. Mas eles não foram planejados, em teoria, para ter falta de água, mas isso tem ocorrido na prática. Então, uma vez resolvido o problema de água, a temperatura passa a ser limitante. É lógico que tem anos mais frios por aqui também. Esse ano mesmo nós estamos com algumas ondas de frio aqui que diminui o ritmo de emissão foliar, diminui o crescimento de folhas, de raízes, prejudica a produtividade da planta como um todo. Mas o mais limitante são temperaturas extremas por ondas de calor mais frequentes em determinados anos, desde que a água esteja resolvida. Agora, você trabalha com água com salinidade mais elevada, é lógico, aí você já tem outro tipo de problema que limita essa produtividade. Nós temos boa parte das regiões dentro do semiárido, que há uma heterogeneidade muito grande, que o vento limita a produtividade. Outras regiões com menos vento. Então, o vento também é um limitante para atingir a produtividade potencial do cultivar ou da cultivada em determinadas condições específicas ali do semiárido brasileiro, que é muito heterogêneo. Então, tudo isso. Agora, a gente coloca assim, na maioria das regiões, uma vez resolvido o problema água, porque quando a gente fala de colapso de perímetro, não é uma coisa de planejamento, não foi feito para faltar água, mas ocorre em vários deles. Então, a temperatura realmente é o que mais limita, o que leva a menor oferta e, consequentemente, a maior alta de preço em determinados momentos do ano ao longo do tempo aqui nessas regiões que produzem banana semiárido. Ok. Por favor, mais a próxima. Tem uma antes dessa do Iago Luiz. Professores, qual foi a maior dificuldade encontrada em publicar os livros? Publicar um livro, o professor Cláudio tem uma experiência muito maior aí, uma bagagem, né, bem maior que a gente nisso. A experiência nossa com o livro ela é mais recente, né? Mas você tem toda uma dificuldade, como ele colocou, você submete a uma editora, a editora tem que fazer aquele primeiro julgamento, esse livro tem potencial de venda, esse livro, tecnicamente, ele está bem concebido, antes de passar para os assessoristas. Depois, quando chega nos assessoristas, você vai enfrentar aquela dificuldade de adequação e ajuste, assim como ocorre com o periódico, e livro também. Quando há uma racionalidade por parte do assessorista, as sugestões são sempre bem-vindas e facilita o seu trabalho para que você faça um livro da melhor maneira possível, mais bem esmerado. Mas tem horas que o assessorista
tem alguns pensamentos, dependendo dele, como ocorre com assessorista de periódico, meio complicados. Então, a luta, um pouco inglória, a depender de quem está fazendo a correção ali. Mas quando você tem conhecimento de causa e vai fazer uma argumentação, que derruba o argumento do assessorista, se ele não levar para o lado político da coisa, isso não é entrave. Se levar, passa a ser um grande entrave a publicação, seja de artigo ou de livro. Bom, depois tem todo o processo que é lento, que você, como o professor colocou, você envia para o autor, depois que vem do assessorista, o autor vai fazer aquelas adequações, devolve para você, você tem que trabalhar em cima daquilo ali, tem revisão de português, né, de formatação, é um processo longo, cansativo, mas que dá uma satisfação posterior muito grande quando o livro nasce ali, né, naquele momento, e você está com ele em mãos, o mais bem trabalhado possível, e principalmente se você contar com autores que realmente têm expertise, e não só experiência acadêmica, mas tem vivência com o cultivo. Porque aí você pode falar com conhecimento de causa, tem as duas coisas. Né? Então, isso é importante. Não é só o sujeito que tem formação acadêmica, tem mestrado, doutorado, e sai escrevendo capítulo, não é isso. É muito mais do que isso, para que aquele livro transmita alguma coisa palpável, que seja extrapolável para determinadas condições, sítios específicos. Então, isso tudo é muito trabalhoso. E você encontrar colegas que estão dispostos, realmente, têm expertise, mas não está com tempo, como colocou o professor, não está com tempo para colaborar. E você tem que primar por isso, pela colaboração de gente que conhece, para ficar da melhor maneira possível, mais arredondado e mais atual dentro do momento, porque tudo passa, tudo evolui, então você tem que estar em fase com aquela atualidade. Não adianta você ficar, o sujeito estudou, fez mestrado, doutorado lá em 1900, borrachinha, não evoluiu, trabalhou com a cultura e vai simplesmente reescrever as mesmas coisas. Não, tem que ter uma evolução nisso aí, e cada hora que você for rever uma edição dessa, revisar uma edição dessa, você tem que ver se aqueles autores, né, estão em evolução contínua, né, já é redundante, evolução contínua, estão em evolução, e aí você vai contar com coisa nova, informação nova, ou se simplesmente é coisa do passado, para que o livro nunca caduque nas revisões posteriores, né? Mas é trabalhoso. Bastante trabalhoso, e assim, dificuldade depende do que cada um considera dificuldade. Então, eu acho que na verdade, tem algumas questões que são importantes. Primeiro, você tem que ter uma proposta de produzir alguma coisa de qualidade. E aí, isso passa por atualização, como já colocado aí pelo Donato, né? Atualização, experiência e tudo mais. E com isso, você vai fazendo, né? A dificuldade é o tempo. Não adianta ter pressa para sair um livro, não adianta querer publicar também sobre qualquer coisa, né? Você tem que ter um assunto que você saiba, que você consiga dominar. A gente tem visto atualmente, está muito fácil escrever, eu acho, sabe? Tem algumas revistas assim, revista mais de divulgação, tem umas coisas publicado, né, que tem uma que eu vi outro dia, falava de polinização de maracujá, e botaram as fotos lá de abelha polinizando maracujá, e não é, a abelha é considerada praga de maracujá, então é porque, aí eu fiz o contato com os autores, aí o problema não era dos autores, era do pessoal da revista, que tem lá um banco de fotos e achou bonito uma flor de maracujá com uma abelha voando próxima e botaram isso. Mas fica uma informação errada. Então, por isso essa questão da revisão, que ela pode ser um problema às vezes, porque nem sempre a gente concorda com a opinião do revisor e tudo mais, mas é importante para garantir a qualidade da informação que circula, porque a gente tem que pensar no livro, qual que é o público dele também, né? No caso, a gente dentro da universidade, a gente tem
uma visão do estudante, um dos aspectos. E a outra é ser um livro para ser usado pelo produtor, por quem está na linha de frente aí no campo. Então, você pode ter diferentes livros, inclusive, para isso, mas a gente procura fazer um que atenda esse leque todo, né? Então, felizmente, eu já estou aposentado agora na UFV, mas praticamente todas as culturas e todos os assuntos que a gente deu aula, a gente deixou o livro aí para o pessoal seguir, né? Tá faltando, tem um para sair ainda, que é de maçã, ainda não saiu, mas tá para sair também, qualquer hora sai. Então, a dificuldade foi feita para ser resolvida, né? Então... Só completando, professor Cláudio, quando o senhor falou nessas questões de editoras fáceis, para livro agora virou uma festa, essas editoras predatórias, né? Sim. Todo mundo recebe nos e-mails aí, todo dia uma publicação, um e-mail, né? Publique seu livro dentro de um mês. Vai ser submetido. O cara vê um resumo que você publicou lá num congresso qualquer, está mandando para o estudante seu de graduação ou de mestrado, publique seu capítulo, seu artigo como capítulo de livro. Faz umas coletâneas sem pé nem cabeça. Você paga X reais lá. E aí, quer dizer, virou brincadeira esse negócio de editora predatória. A gente não está falando isso, eu não faço. Aí agora mesmo eu estou com muita gente publicando livro por aí. E vem a vida, né? Vem toda semana um monte de e-mail desse jeito. Tá? E vem inclusive de coisa de área médica para eu escrever alguma coisa. Olha para você ver como que os algoritmos que fazem esse levantamento é um negócio doido. Quer dizer, o cara não sabe identificar nem palavra, o algoritmo não identifica nem palavra-chave direito do seu trabalho, já te manda da área médica. Então, esse negócio de editora agora, tem mais de 1000 editoras aí no Brasil, forma um corpo editorial lá de qualquer forma, e manda e-mail, e bombardeia a sua caixa de e-mail, te oferecendo a oportunidade de publicar. Quer dizer, são predatórios, coletânea de quê? Como é que você faz um livro sem pé nem cabeça? Né? Um livro desse tipo de livro que a gente está falando aqui tem um corpo coeso e todo complexo, né, de pessoas diferentes, mas que há uma coesão no livro ali, para chegar a um sistema de produção. Isso aí é uma panaceia, né? Mas esses algoritmos estão deixando a sociedade louca, né? Cada hora mais. Então, é brincadeira esse tipo de publicação. Aí o sujeito, quer dizer, eu tenho 30 anos de formado em agronomia e 30 anos que eu trabalho com banana. A gente já fez capítulos de livro para a Embrapa, fizemos aí o Informe do Pecuário como editor e autor, mas para editar um livro com banana, e com gente que a gente já conhece há bastante tempo, todos eles que estão aí como autores, de uma convivência já de longa data, demorou uma vida. Aí o sujeito entrou ali agora, já está publicando e-book, adoidado por aí, porque as editoras predatórias estão... Não é brincadeira um negócio desse. Aí quando eu fechei do revisor, eu estou falando que é importante a figura do revisor, do assessorista, mas tem hora que o sujeito coloca a falta de argumentação dele, que quer prevalecer, o que não existe, como aconteceu numa dessas revisões, o que não vem ao caso, mas a gente conseguiu derrubar, mas é um negócio meio sério, quer dizer, né? Isso existe também. Gente desqualificada quer se meter a tentar derrubar, mas aí você tem que provar tudo certinho para derrubar o argumento do cara. Né? Mas é desse jeito. Tem que ser trabalhoso mesmo para se valorizar, porque se for fácil, não dá valor. Essa loucura desses e-books no país inteiro sem revisão aí virou uma festa. Eu acho que para nós que somos... que estamos na área, todos nós, beirando 30, passando de 30 anos, a gente sabe identificar, né? A gente conhece as pessoas, conhece os autores, então para nós é uma coisa tranquila, a gente está na área, está inserido. Mas tem que pensar nos estudantes, nos produtores, nos técnicos que estão começando. Aí eu acho que não conhece ainda os autores, não conhece as pessoas, eu acho que nesse momento que a editora vira uma grife, né? A editora vira uma grife. Então, quem vai te garantir que aquele livro que está sendo proposto ali é um livro de qualidade, não só uma coletânea, um Frankenstein, uma colagem só para vender e jogar no Lattes, é a grife da editora, né? Com certeza. No caso da UFV, no nosso caso, a gente desistiu da UFV só por causa do prazo, do tempo, senão a gente ia ter que escrever o livro em 4 anos, não, mas certo. A gente jogou na Ipamig, que também é uma grife, né?
E outras, né? A gente tem outras grifes importantes de editora, né? Eu acho que essa é a segurança da qualidade, né? E esse livro de Banana, a gente sabia o que a gente queria dele. Então, quando nós pensamos nele, né, Sérgio, esse livro foi pensado inicialmente, a gente tinha uma proposta muito antiga, mas desistimos, e esse aqui, ele começou com o Sérgio, com o professor Aloysio Borém, depois que eles me inseriram aí na turma, a gente sabia exatamente o que a gente queria dele, a gente sabia o público que a gente queria atingir, a gente sabia exatamente o que a gente queria. Então, os autores, eles foram selecionados, porque a gente conhece essas pessoas há muito tempo, todos estão dentro da pesquisa, são pesquisadores, e todos estão em contato com o setor produtivo. Então, eles têm contato com os dois lados, né? Todos são palestrantes, palestras não só na academia, mas palestras também para técnicos, e uma vida nisso, né? Então, a gente sabia exatamente o que a gente queria. E prova disso é que o livro teve uma aceitação na parte que enquanto a gente comercializou o livro, a aceitação foi muito grande entre consultores e produtores, muito bem falado. Agora a comercialização está com a livraria UFV, mas inicialmente foi comercializada por nós mesmos, os autores, né? E alguns outros autores, não só eles. Então, a aceitação foi muito grande. Então, o que a gente tinha acabou. O que a gente tinha localizada no norte de Minas, exatamente no segunda mesma região maior de plantio de banana do país, que tem muito agrônomo trabalhando com banana, então muito usuário direto da publicação. Então isso facilitou essa venda explosiva. Depois nós imprimimos para a editora. E cada capítulo foi construído com esse olhar. O olhar do respaldo teórico, do respaldo técnico, e o olhar das palestras que a gente está acostumado a fazer, das coisas que a gente conversa no dia a dia, que a gente sente essa demanda e que ainda não estava escrito em lugar nenhum, né? Então, os capítulos a gente já tem de tradicional, com um bom embasamento, e eles terminam com esse arremate com a realidade, com o setor, que é muito atual, né, Sérgio? Daqui 5 anos a gente vai ter que reeditar. Ok. É assim que funciona, né? Ou 3. Vamos à próxima, então. Pessoal, tem várias perguntas, então o grupo ele se disponibiliza depois respondê-las a todas, tá? Por e-mail, contato com vocês. Nós vamos selecionar algumas aqui a respeito mais do livro e vamos, né, passar aos editores. Então, uma próxima pergunta: como vocês imaginam o potencial do impacto dessas obras no estímulo à fruticultura brasileira, principalmente nos benefícios para a extensão rural e pequenas propriedades? Olha, eu acabei de falar aí, a gente já está vivenciando isso pelos comentários que a gente tem recebido, tanto de produtor com níveis tecnológicos diferentes, de consultores que já estão usando, né, e aquilo vem facilitar o trabalho deles no dia a dia, orientar produtores. Então, no caso de banana, aqui no Norte tem muito produtor que é agrônomo, então não é só agrônomo consultor, mas agrônomo produtor, técnica do pecuário, que são produtores, e produtor mesmo, mas o produtor de banana é um produtor, principalmente aquele colhido tecnológico mediano que está elevado, ele conhece boa parte desse linguajar todo. Banana é uma cultura que se usa muito análise de folha, análise de solo, para recomendação de educação. Então não é uma cultura que você precisa ficar falando com o produtor que ele tem que mostrar solo, mostrar folha. Ele amostra normalmente até muito mais do que o recomendável em termos de frequência, que não daria nem tanta mudança assim. Então isso já é corrente em quase todos esses polos produtores, pelo menos nessas médias regiões com maior produção aí. Então já existe um conhecimento técnico de domínio de produtores, né? Você não está falando para a gente que é leigo, não é leigo, o sujeito conhece aquilo. Então você tem que ofertar alguma coisa realmente de impacto ali, para poder melhorar o negócio dele, para poder melhorar a produtividade dele, informações que vão facilitar o trabalho como consultor, como produtor. E isso esse livro está levando. A gente tem certeza disso. Uma linguagem, como eu falei, tem muita coisa de pesquisa ali, mas tem todo um linguajar voltado para essa orientação, que os produtores estão preparados, sim, por quem orienta eles, ou alguns que são autodidatas, e que conhecem bastante a cultura da bananeira. Então, o impacto é muito positivo, e a gente já está sentindo isso nos comentários que a gente tem recebido de quem comprou, né?
E mesmo porque um dos autores aí do capítulo 12, na parte pós-colheita, é um consultor de grande andança no país, né, e ele divulga bastante informação técnica há muito tempo no trabalho dele de consultoria, e esse livro também, a partir disso, irradiou muito também. Então, não há dúvida que impacta positivamente o negócio. Porque tem livros que, às vezes, é muito importante para a academia e tem que existir. Mas, lógico, como disse o professor, não foi voltado ali diretamente para o produtor. Esse é um nicho, mas que atende muito bem esse usuário final da tecnologia, que é o produtor ou o consultor que vai implementar nas propriedades que ele assiste. Assim também como o Sérgio mencionou aí para a banana, né, no caso do maracujá, nós procuramos, né, fazer uma abordagem tanto para estudantes, para técnicos, para produtores. A gente já tem aí um feedback da livraria, por exemplo, sobre a comercialização. Então, eles se identificam, por exemplo, por uma pesquisa, quem são essas pessoas que estão adquirindo, e a gente nota que muitos técnicos já à procura do livro, né, pela adoção aí dessas tecnologias que vêm tanto de termos de novidades na cultura do maracujazeiro também. Essa coleção como um todo, ela é sempre bem aceita por usuários finais da cadeia, né, produtores. Então você tem que procurar atingir esse objetivo aí mesmo, que é o foco final. Ok. Então, mais uma vez eu reforço, né, as outras perguntas serão respondidas aí pelo pessoal do GEPFruit. Eu gostaria agora de agradecer, né, a Maria Geralda, ao Sérgio, ao professor Cláudio, pela disponibilidade, né, em participar conosco nesse momento de lançamento dos 2 livros. Temos certeza que já é um sucesso os 2 livros, tá? Então, meu muito obrigado a vocês. Gostaria também de, em público, agradecer a editora Epamigre, aqui que a Maria Geralda, por favor, transmita esse agradecimento, tá? A editora Epamigre, a editora da UFV também, a livraria UFV, que nos permitiu aí ceder alguns livros também para sorteio. Então, fica aqui o nosso agradecimento. E aqueles que tiverem interesse na aquisição das 2 obras, é só entrar na página da Livraria UFV, aí tanto nas redes sociais como na página eletrônica, e lá vocês vão ter, né, o valor, a forma de postagem e as formas de aquisição dos livros, tá bom? Então, a Fernanda, por favor, pode conduzir a parte dos sorteios agora para o fechamento, então, do webinário. Então, pessoal, agora nós vamos dar início ao sorteio, que tiveram mais de 2.000 comentários, e vão ser 3 kits do livro Banana, do Plantio à Colheita, mais o Maracujá, do Plantio à Colheita, e a 4ª pessoa sorteada vai receber o exemplar do Agronomia, Profissão do Presente e Futuro. Então, vamos esperar e sortear. Isso. Lembrando que o link do site da Livraria UFV está na descrição, para vocês acessarem e conferirem os melhores títulos. Comentários carregados. Vamos sortear, então. O primeiro sorteado é Maria Paula Coste, o @ dela no Instagram. Então, nós vamos conferir se ela seguiu todas as regras. Só um minuto. As regras eram curtir a publicação, seguir o perfil do GEPFruit da Livraria UFV e marcar 2 amigos no post. Vamos falar, então. Tá ok, então a primeira ganhadora é ela. A segunda ganhadora é Mariana.magc.
Vamos conferir também se ela seguiu todas as regras que colocamos para o sorteio. Está ok também. Aí o terceiro ganhador, que vai ser o último kit, é Fernando José Ribeiro. Vamos conferir. Só um minuto. Enquanto verifica, eu queria agradecer pelo engajamento também. Tivemos bastantes comentários e o sorteio foi muito acirrado. Também é um ganhador, tá tudo certo. E o quarto ganhador, que foi o ganhador do livro Agronomia, Profissão do Presente e Futuro, é o Luiz Ribeiro Des. Vamos conferir também se ele seguiu todas as regras. E lembrando, pessoal, para seguir todas as nossas redes sociais, que frequentemente estamos postando sorteios e fazendo eventos. Então, para vocês ficarem ligados em todos os acontecimentos e novidades. O último ganhador a gente ainda está conferindo se seguiu todos os requisitos. Vou aproveitar para já agradecer, então, a livraria por ter disponibilizado os livros, parabenizar os ganhadores dos 3 primeiros kits até agora, o último ainda estamos vendo. Parece que não seguiu todos os requisitos que foram pedidos. Então, a gente vai sortear de novo. Então, sorteia novamente. Sorteia novamente que... Eles não seguiam... Já vai com a dedicatória. Então, o quinto sorteado, porque o quarto deu problema, foi o @eustáquio.tg. Vamos conferir se ele seguiu todos os requisitos para ganhar o livro aí. Só um minutinho para a gente dar uma olhada aqui. Ele tem lastro, ó. Seguiu o William e o Felipe. Tá ok. Então, ele foi o ganhador do livro Agronomia, Profissão do Presente e Futuro. Eustáquio, manda o seu nome completo aí para nós, para a gente fazer uma dedicatória para você. Nós vamos entrar em contato com todos os ganhadores e agora vamos fazer o sorteio do formulário que vocês responderam e ele gerou uma planilha e por essa planilha cada resposta tem um número. Então, vamos colocar aqui. Foram 62 respostas. Vamos sortear um número. O número 5. E o número 5 é Maria Helena Menezes Cordeiro, foi a ganhadora de mais um kit do livro Banana, do Plantio à Colheita, e Maracujá, do Plantio à Colheita. Então, pessoal, eu quero agradecer à livraria por disponibilizar os livros, a disponibilidade dos professores de falar um pouco para a gente sobre esses nossos livros. E
também a todos presentes nessa live por estarem apoiando o nosso trabalho. E agora eu passo a palavra para a Casas Palestrantes para alguma consideração final. Bom, eu queria, Carlos Eduardo, agradecer, né, tudo eu, Maria Geralda, mas ela vai falar, pela oportunidade. Para a gente é sempre bom falar para a universidade de onde a gente veio, né, de graduação, de doutorado e outros cursos. Tá aqui com o professor Cláudio, que foi meu professor aí durante a pós-graduação. Então, para a gente isso é muito importante. E fazer essa divulgação do livro aqui, o livro já foi lançado em 11 de março para um público ali, usuário final, e agora voltado mais para estudantes, né? Outra oportunidade, porque o estudante tem outro tipo de visão. E a gente falando aqui, mostrando como que foi feito esse trabalho, como foi elaborado esse trabalho por várias mãos, né? São 29 autores ali, e mais o professor Borém, que é editor junto conosco. Então, um trabalho coletivo, de muita responsabilidade, que, graças a Deus, ficou bom. Então, eu agradeço a oportunidade, o convite que você nos fez para estar aqui nessa noite falando. Um grande abraço para todos aí, professor Cláudio. É isso que eu quero dizer. Obrigado, Sérgio. Eu acompanho as palavras do Sérgio, agradeço a oportunidade. E a gente fica aqui na torcida que o livro seja importante na formação dos estudantes, assim como a gente tem percebido que ele tem sido importante para os técnicos, para os produtores, né? E a gente se dá esse trabalho todo, eu acho que todos os autores aqui concordam, a gente se dá esse trabalho todo na expectativa de contribuir, né? É na expectativa de que aquela obra ela seja útil, ela seja usada, que seja muito útil, que seja muito usada. Dizer que a UFV é a parceira antiga da EPAMIG, né? Inclusive, algumas unidades nossas estão dentro das unidades da EPAMIG, tem uma unidade da EPAMIG dentro da UFV, e somos parceiros há muito tempo, e contamos com vocês em outras oportunidades. Obrigada a todos, a EPAMIG está sempre à disposição, viu? Professor Cláudio. Só uma última coisinha que eu estou me esquecendo aqui. Eu acho que os nossos contatos estão aí, né? Então, quem quiser fazer contato conosco, né? Então, sintam-se à vontade. É uma satisfação quando uma obra assim termina. E a gente espera que seja útil para quem tiver acesso, né? Ok. Então, obrigado a todos mais uma vez. Tá? Às pessoas que nos assistiram nessa noite também, meu muito obrigado. Gostaria de lembrar que vamos entrar em contato com todos os ganhadores do sorteio e que todos os webinários ficam salvos no nosso canal do YouTube. Eu vi que quem foi sorteado por último aí foi minha orientada, Maria Helena, que está no Mato Grosso. Então, dá os parabéns para ela também. Parabéns, Maria Helena. Obrigado. Fernanda, pode. Boa noite a todos, então. A live vai ficar salva no canal do YouTube e entraremos em contato com os sorteados. Boa noite. Boa noite. Tchau a todos, boa noite.